Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas consolações. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Não deis fé a qualquer espírito, mas examinai se os espíritos são de Deus, porque muitos falsos profetas se levantaram no mundo. Nisto se reconhece o Espírito de Deus. Todo espírito que proclama que Jesus Cristo se encarnou é de Deus. Todo espírito que não proclama Jesus, esse não é de Deus, mas é o espírito do anticristo, de cuja vinda tendes ouvido, e já está agora no mundo. Vós, filhinhos, sois de Deus e os vencestes, porque o que está em vós é maior do que aquele que está no mundo. Eles são do mundo, é por isso que falam segundo o mundo e o mundo os ouve. Nós, porém, somos de Deus. Quem conhece a Deus, ouve-nos. Quem não é de Deus, não nos ouve. E nisto que conhecemos o Espírito da verdade e o Espírito do erro. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Nós somos de Deus, meus irmãos. Deus está em nós e Deus é muito maior do que o encardido. Nós não temos que ter medo, meus irmãos. O único medo, que nós temos que ter é de nos afastar de Deus. Mas se nós estamos com Deus, se nós vivemos os sacramentos da igreja, nós estamos na graça de Deus. Nós não devemos acreditar em qualquer pessoa. Meus irmãos, nós precisamos ler sempre, estudar o que a nossa Santa Igreja nos ensina. Nós precisamos da Santa Palavra de Deus, que é o que nós estamos fazendo agora. Mas não é somente ela, meus irmãos, porque infelizmente pessoas más usam a Palavra de Deus, detorcem a Palavra de Deus. Então, meus irmãos, nós precisamos do catecismo da igreja. Tem todo o ensinamento e de fácil acesso. Nós temos que buscar conhecimento para nós não sermos enganados pelos falsos profetas, que infelizmente temos também dentro da nossa própria igreja, dentro da igreja de Jesus Cristo. Mas o Senhor nos alertou desde o princípio. Ou vocês acham que a figura de Judas Iscariotes, ele era um dos 12? Jesus deixou que ele fosse um dos 12 para ele nos mostrar que existem infiltrados, existem traidores dentro da igreja desde a época de Jesus. Meus irmãos, a justificativa várias vezes que Judas dava era igual quando aquela mulher, derrama aquele perfume aos pés de Jesus e chora. Ele fala, nossa, mas por que não vendeu o perfume e dava para alimentar vários pobres? Mas Jesus disse, não tereis vocês, não me terão contigo sempre. Deixa ela. Então, meus irmãos, nós temos que correr atrás da verdade. É a verdade que nos liberta e não atrás de falsos profetas, porque eles são falsos profetas, eles são profetas, mas não são de Deus, mas eles usam a palavra de Deus para justificar o que eles querem. Que Deus nos abençoe e nos proteja.
Mas nós precisamos também correr atrás da verdade, da tradição da igreja, o que a igreja sempre nos ensinou. João nos dá uma dica: o espírito que não proclama Jesus, esse não é de Deus. Meus irmãos, o espírito do anticristo, ele vai falar de Jesus, não se enganem, mas ele não vai falar que a nossa salvação veio de Jesus. Ele vai colocar Jesus como um ser iluminado que veio para ajudar as pessoas, para as pessoas conviverem, para as pessoas se ajudarem. Ele vai querer tirar a parte sagrada da vinda de Jesus. Ele vai querer tirar a parte que fala que Jesus é Deus, que veio, que deu seu sangue até a última gota para nos salvar. Jesus Cristo é o Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos. Jesus é a segunda pessoa da Santíssima Trindade, Deus Pai, Deus Filho, que é Jesus Cristo, e Deus Espírito Santo, um só Deus em três pessoas. E é isso o que precisamos saber. É um mistério para a nossa compreensão humana. É como querer ensinar física quântica para uma criança de 1 aninho, para uma ameba. Ela não tem como entender. Mas o que nós mais precisamos saber é que Deus Pai criou tudo o que existe. Ele criou o universo, Ele nos criou. E Ele nos criou à sua imagem e semelhança. Ele nos deu um espírito eterno, meu irmão. Ele nos amou no momento que nos criou e nos presenteou com esta alma eterna que nós temos. O espírito do anticristo vai querer colocar como se a nossa vida se resumisse ao momento que nós estamos aqui na terra. Mas não é. A nossa vida verdadeira é a nossa alma que é eterna. Nós vamos morrer neste mundo, mas o que vai morrer neste mundo é só a carne. A carne tem data de validade. Ninguém neste mundo vive mais que 90 anos, 100 anos. A pessoa mais velha deste mundo tem pouco mais que 100 anos e a maioria não chega lá. A grande e esmagadora maioria não chega lá. O tentador, o encardido, ele sentiu inveja. Ele sentiu não, ele sente desde o princípio inveja de nós. E é por isso que ele tentou Eva e ela caiu na armadilha dele. E daí nasceu o pecado original. Todos nós nascemos com o pecado original depois disso, com exceção de Nossa Senhora, porque a graça de Deus a preservou. Mas isso é assunto para outro vídeo. Jesus veio ao mundo, Ele escolheu vir a nós por Maria Santíssima. Ele morreu por amor a nós. Ele escolheu sofrer o castigo que era devido a nós pelos nossos pecados. Nós nunca devemos nos esquecer disso. Deus é justo, meus irmãos. A justiça de Deus exigiu isso. Exigiu o sacrifício de seu próprio Filho por amor a nós. Isso nós precisamos saber, meus irmãos. Qualquer um que dizer o contrário é do anticristo. E existem muitos por aí. Ficai atentos. Vigiai e orai, para não cairdes em tentação. O item 4. A mensagem de Deus para mim hoje. Meu irmão e minha irmã, este é o momento de você refletir. O que Deus quis dizer para mim? O que o Senhor quer de mim? O que eu senti na palavra de hoje? O que mais tocou o meu coração? Agora, por fim, o item 5. Como aplicar isso em minha vida? No item anterior, nós pensamos o que Deus queria dizer para nós. Neste item, meu irmão e minha irmã, é a nossa resposta. Qual é a nossa resposta para Deus diante do chamado de Deus que nós tivemos hoje? O que dizemos para Deus? O que nós podemos mudar na nossa vida de concreto? Agora é a hora da nossa resposta. É um item que cada um deve responder.
em seu coração. Responda para Deus, meu irmão e minha irmã. Não responda para mais ninguém. Fale com Deus agora. É o seu momento de responder a Deus, falar: Senhor, eu sei que eu preciso fazer isso, isso e isso. Eu sei que o Senhor quer que eu faça isso, porque a gente sabe no nosso coração qual que é a vontade de Deus. Mas fala para Ele, fala: Senhor, tá tão difícil, me ajuda. Então, meu irmão e minha irmã, e com isso eu finalizo o vídeo de hoje. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser. E agora deixe seu pedido de oração logo abaixo nos comentários. Gostou do nosso vídeo? Então nos ajude a levá-lo a mais pessoas. É só clicar no ícone curtir logo abaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações. Muito obrigada!